Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 33 do Brasileirão. Falta pouco, o Palmeiras faz 3-0 no Avaí e graças ao tropeço do Internacional pode ser campeão já na próxima rodada. Vitória heróica, Corinthians bate o Santos na Vila Belmiro e segue firme dentro do G4. Empate eletrizante, Botafogo sai na frente do Fluminense, mas deixa escapar vitória no Clássico Carioca. Mais uma rodada de muitos gols, belos dribles e defesas inacreditáveis. Você vê tudo agora no Magazine da rodada 33 do Brasileirão. No último teste da equipe titular antes da final da Libertadores, o Atlético Paranaense visitou o Red Bull Bragantino para abrir a 33ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, Maurício Barbieri escalou uma equipe ofensiva, com o trio de ataque formado por Arthur, Sorriso e o Eric Popó. Do outro lado, Luiz Felipe Scolari mandou a campo o melhor time disponível, apenas com o desfalque de Fernandinho por suspensão. Os donos da casa aproveitaram a falta de concentração do Furacão e abriram o placar logo aos 4 minutos. Thiago Heleno e Pedro Henrique se atrapalharam dentro da área e Eric Ramírez saiu livre, cara a cara com Bento para marcar. Segundo gol do meia na temporada. Melhor em campo, Massa Bruta seguiu pressionando, Arthur recebeu dentro da área, deu belo drible na marcação e finalizou na trave. No rebote, o Eric Popó estava bem colocado para mandar a bola para o fundo da rede. O impedimento foi marcado inicialmente, mas o VAR indicou que a posição do atacante era legal e confirmou o gol. E nos acréscimos da primeira etapa saiu o terceiro, Luan Cândido cobrou falta com categoria e enganou o goleiro Bento. Belo gol do lateral artilheiro. O Furacão melhorou no segundo tempo e tentou reagir. Vitor Bueno recebeu pelo meio e soltou uma bomba de fora da área. Cleiton se esticou para tocar na bola, mas ela entrou no cantinho. 3-1 em Bragança Paulista. 3 minutos depois, o jogo esquentou ainda mais. Após disputa pela bola, Vitinho cortou para o meio, driblando a marcação e acertou um lindo chute no ângulo de Cleiton. Golaço do atacante de 23 anos. Os visitantes bem que tentaram, mas no final foi o Red Bull Bragantino que marcou o gol derradeiro. Johan girou e mandou para o meio da área, onde Luan Cândido estava como um legítimo centroavante para marcar seu segundo gol na partida. Incríveis 9 gols para o lateral no Brasileirão. Apito final para a chuva de gols no Nabi Abichedi. O resultado levou o Red Bull Bragantino para a 13ª posição com 41 pontos. O recém-campeão da Copa do Brasil, Flamengo, não teve folga para comemorar e viajou até Belo Horizonte nesta rodada de número 33 para enfrentar o América de Minas, que busca a classificação para a Libertadores. O time da casa teve a volta de Wellington Paulista ao time titular depois de 2 meses. Já o treinador Dorival Júnior poupou o time titular inteiro e os visitantes tiveram nomes como Hugo, Diego e Everton Cebolinha entre os iniciantes. Os times começaram ligados. Com 10 minutos, a cobrança de escanteio de Marinho foi perfeita para o jovem Matheus França cabecear e abrir o placar. Terceiro gol dele no campeonato. Precisou de 2 minutos para o empate acontecer. Juninho e Wellington Paulista tabelaram e após uma confusão na área, a bola sobrou tranquila para Everaldo deixar tudo igual. Jogadores do Flamengo reclamaram de bola no braço, mas nada foi marcado. Sem tempo para respirar, o Flamengo voltou à frente do placar depois da bola sobrar para Everton Cebolinha, que cortou para o meio e bateu cruzado sem chances para Matheus Cavicchioli. No segundo tempo, os visitantes quase ampliaram. Marinho arrancou pela direita, cortou para o meio e soltou a bomba, exigindo bela defesa de Cavicchioli. O empate só não veio na cabeçada de Conte graças ao bom goleiro Hugo. O reserva do Santos aproveitou bem a oportunidade para fazer uma boa defesa e ajudar o time no campeonato. Fim de jogo e mesmo com os reservas, o Flamengo consegue uma boa vitória fora de casa e chega aos 58 pontos.
Visando alcançar a terceira vitória seguida para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro na noite de sábado. O rival precisava se reabilitar após a derrota na final da Copa do Brasil. Sem poder contar com os titulares Maicon e Bauerman, o treinador Orlando Ribeiro escalou os zagueiros reservas Alex e Luiz Felipe. Vitor Pereira também fez mudanças em sua equipe, deixando Fagner, Gil e Renato Augusto no banco de reservas. Em um início de partida cautelosa de lado a lado, o Santos criou a primeira boa chance. Ângelo tabelou com Marcos Leonardo e entrou na área, obrigando o Cássio a sair do gol para defender. No rebote, Lucas Braga soltou a bomba e Fausto Vera salvou em cima da linha. Na reta final do primeiro tempo, Yuri Alberto recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos. Ele já havia cometido uma falta dura antes. Em vantagem numérica, os donos da casa voltaram para o segundo tempo determinados a atacar. No entanto, Lucas Barbosa também acabou sendo expulso nesse lance com Cássio, em decisão controversa da arbitragem. Quando parecia que o 0 a 0 ia prevalecer no placar, os visitantes foram decisivos. Roger Guedes arrancou pela esquerda, invadiu a área e tocou de bico entre as pernas do goleiro João Paulo. O 10º gol do camisa 10 no Brasileirão para decidir o clássico. Grande vitória fora de casa para fazer o Corinthians chegar aos 57 pontos e assumir a 4ª posição na tabela, mesmo com um jogo a menos. O Santos, por sua vez, permaneceu com 43 pontos no 12º lugar. Tá chegando a hora. Palmeiras e Avaí se enfrentaram no Allianz Parque. O Porco buscava uma vitória para se aproximar ainda mais do título e encarava o cenário perfeito. O Avaí vinha de 5 derrotas seguidas e ocupava a 19ª colocação. Abel Ferreira escalou Luan na vaga do suspenso Murilo e teve a volta de Rony ao ataque. Já Lisca optou por deixar o artilheiro Bissoli no banco de reservas, escalando Pablo Diego como titular. Logo nos primeiros minutos, Kevin entregou a bola de presente para Rony e ele foi derrubado na área por Vladimir. Pênalti para o Palmeiras. Gustavo Scarpa cobrou no meio do gol e abriu o placar, fazendo a festa do Allianz Parque. 6º gol do meia no Brasileirão. A resposta veio 10 minutos depois. Luan errou e Renato saiu na cara do gol, mas acabou acertando a trave de Everton. Quase ficou tudo igual no placar. No finalzinho do primeiro tempo, outra boa chance do Verdão. A zaga do Avaí afastou mal e Piquerez tentou acertar o ângulo de primeira, mas mandou para fora. O Palmeiras conseguiu matar o jogo no segundo tempo. Em contra-ataque, Rony lançou Dudu na esquerda e o camisa 7 fez o que sabe fazer de melhor, deixando 2 marcadores no chão e batendo no cantinho. Que golaço! O jogo voltou a ficar intenso nos 10 minutos finais. Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o Hendrick tentou de fora da área, mas Vladimir defendeu. No rebote, Breno Lopes encheu o pé e o goleiro fez mais uma boa defesa. Hendrick cruzou o rasteiro e Vanderlan contou com a falha do goleiro para fechar a vitória do Palmeiras. Primeiro gol do jovem lateral como profissional. E acabou. O Palmeiras dominou e soube controlar a partida. Com um placar elástico de 3 a 0, o líder do Brasileirão se aproximou ainda mais do tão sonhado troféu. Já o Avaí segue em situação dramática no campeonato. Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Clássico Vovô no Rio de Janeiro. O tricolor buscava a vitória para voltar aos primeiros 4 colocados. Já o alvinegro precisava dos 3 pontos para buscar uma vaga nas competições continentais no próximo ano. Fernando Diniz escalou John Arias, formando a dupla de ataque com o artilheiro Cano. Luiz Castro mandou a campo Patrick de Paula e Gabriel Pires como nova dupla de volantes. Aos 24 minutos, quase o artilheiro Cano fez mais um gol no campeonato. Ele recebeu na entrada da área, chutou cruzado e carimbou a trave de Gatito. Mas quem chegou ao gol foi o Botafogo. Júnior Santos chutou cruzado, Eduardo pegou de primeira e mandou no contrapé de Fábio. Fogão na frente no Maracanã. No começo da etapa final, o Botafogo chegou ao segundo gol. Jefinho recebeu de Júnior Santos nas costas de Martinelli. Invadiu a área e chutou cruzado para marcar um belo gol. 2 a 0 Botafogo. Matheus Martins deu lindo drible e foi derrubado na grande área por Patrick de Paula. Pênalti marcado para o Flu. Paulo Henrique Ganso foi para a batida e deslocou o goleiro para descontar para os tricolores. E o empate veio logo depois. Cano recebeu na área, matou no peito, mas foi travado na hora da finalização. A bola sobrou para Natan, que chutou para a bonita defesa de Gatito. No rebote, Matheus Martins soltou uma bomba para o fundo do gol. Tudo igual no Maracanã. Fim de jogo no Clássico Vovô. Fluminense saiu perdendo por 2 a 0 e buscou um empate heróico. Botafogo com um sentimento de derrota e perdeu a chance de encostar na parte de cima da tabela.
Juventude e São Paulo se enfrentaram no Alfredo Jaconi em um confronto de duas equipes com ambições diferentes no campeonato. O Juventude, que ocupa a última colocação no Brasileirão, foi atrás da vitória para iniciar uma arrancada heróica pela permanência. Já o São Paulo, com os bons resultados recentes, entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O técnico interino do Juventude, Lucas Zanella, colocou o capitão Rodrigo Soares para iniciar jogando como lateral esquerdo. Rogério Ceni manteve a base do time que venceu o Coritiba em um jogo adiado da rodada 29. Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo era o favorito para o confronto. A primeira chance do tricolor paulista saiu na cabeçada de Caleri. O artilheiro subiu mais que todo mundo, cabeceou bem e a bola passou tirando tinta da trave. Os visitantes abriram o placar em uma jogada de lateral para lateral. O jovem Moreira chegou bem na linha de fundo e cruzou na medida para Reinaldo, que chegou completando de peixinho para balançar as redes. Mas não deu tempo da torcida são paulina comemorar. Apenas 3 minutos depois o Juventude chegou ao empate. Elton achou belíssimo passe de costas para Capixaba. O ponta encheu o pé na saída do goleiro para marcar seu primeiro gol no campeonato e se emocionar. O Juventude quase marcou no início do segundo tempo. Rafinha passou para Léo na corrida e bateu cruzado para o gol. Felipe Alves, com uma bela ponte, fez a defesa para salvar o São Paulo. Após cobrança de escanteio, a zaga não conseguiu afastar. Luizão ganhou a dividida dentro da área e a bola sobrou livre para Reinaldo, que mandou uma bomba de primeira. A bola desviou e Paulo Henrique não deu chances para Pegorari, que ficou vendido no lance. Com o segundo gol, Reinaldo virou o lateral esquerdo com mais gols vestindo a camisa do São Paulo. Já nos acréscimos, Galopo quase fez uma pintura de voleio. O argentino pegou de primeira depois do cruzamento de Marcos Guilherme, mas parou em bela defesa do goleiro do Juventude. Fim de papo em Caxias, vitória importantíssima do São Paulo para a conquista da vaga na Libertadores. Já o Juventude perde mais uma e parece ser questão de tempo para o time ser rebaixado. Atlético Goianiense e Ceará se enfrentaram no Antônio Ascioli pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. Ambos os times entraram em campo com o mesmo objetivo, fugir do rebaixamento. O técnico Lúcio Gonzalez não contou com o desfalque por suspensão. Em contrapartida, escalou o zagueiro Messias, que treinou com o restante do time durante a semana. Já o Eduardo Souza não fez alterações e montou um time em um 4-3-3 com 2 volantes. O Ceará quase abriu o placar logo aos 9 minutos. Mendonça dominou no peito e mandou uma bomba no travessão. Seria um golaço. A resposta do Dragão veio na sequência. O cruzamento na área encontrou a cabeça do zagueiro Lucas Gasal, que mandou a bola no ângulo de João Ricardo. 1-0 no placar. Já no segundo tempo, o Ceará voltou mais ligado e fez a blitz pelo empate. Vina recebeu na entrada da área e finalizou, mas parou na grande defesa de Renan. Olha o empate aí, se não tivesse impedido. Eric recebeu na área e não perdoou, mas estava à frente da linha defensiva e o gol não valeu. E apita o árbitro. Em uma partida com o primeiro tempo movimentado e o segundo tempo mais morno, o Atlético Goianiense, que mantém sua invencibilidade de 5 jogos, garantiu a vitória em casa e segue bem na corrida contra o rebaixamento. Cuiabá e Goiás se enfrentaram na Arena Pantanal, no Mato Grosso. O time da casa precisava pontuar de qualquer maneira para evitar o rebaixamento da equipe. Já o esmeraldino goiano também queria se afastar das últimas posições para, quem sabe, brigar ou não por uma vaga na Copa Sul-Americana. Antônio Oliveira armou um ataque com André Luiz, Daverson e Pirani. Jair Ventura contou com seu artilheiro Pedro Raul no comando do ataque. Logo no começo do jogo, gol de Pedro Raul. Vinícius fez a jogada pela esquerda, cruzou na medida e Pedro Raul finalizou de primeira para o fundo da meta defendida por João Carlos. Foi o 18º gol do artilheiro do Brasileirão, se igualando a Germancano. E pouco tempo depois, o Goiás ampliou o placar. Dadá Belmonte cruzou falta dentro da área do Cuiabá. Vinícius se antecipou ao marcador na primeira trave e cabeceou firme para fazer 2-0. O Cuiabá tentou responder nessa cobrança de falta. Rafael Gava cobrou e a bola passou raspando a trave. Reveja por esse ângulo de trás, quase um golaço. Cuiabá voltou para o segundo tempo pressionando. André Luiz cruzou na esquerda na cabeça de Joaquim. O zagueiro do Cuiabá testa firme, mas a bola acertou a trave defendida por Tadeu. No rebote, Daverson finalizou pela linha de fundo.
E o Cuiabá chegou ao seu gol. Felipe Marques aproveitou a falha de Danilo Cardoso. O atacante enfiou a bola para Daverson, que saiu na cara de Tadeu e encobriu o goleiro do Goiás. O Cuiabá descontou. E Tadeu salvou o Goiás. Daverson recebeu passe rasteiro dentro da área e finalizou de primeira. Tadeu fez grande defesa para impedir o gol de empate do Cuiabá. Fim de papo na Arena Cuiabá. Vitória importante para o Goiás, que agora está a 3 pontos de garantir os 44 pontos e escapar da degola. Já o Cuiabá segue afundado na zona do rebaixamento. Invicto a 11 jogos, o Internacional visitou Coritiba na noite do domingo para tentar seguir sonhando com o título do Brasileirão. Com a pior campanha fora de casa da história no torneio, os mandantes precisavam pontuar atuando em seus domínios. Guto Ferreira não pôde escalar o atacante Fabrício Daniel por lesão e o lateral Natanael por suspensão. Do lado do Inter, o desfalque foi o treinador Mano Menezes. O auxiliar Sidney Lobo escalou força máxima. Aos 18 minutos, os visitantes criaram boa chance com Alan Patrick. O camisa 10 arriscou da entrada da área e exigiu boa defesa do goleiro Gabriel. A resposta do Coxa foi rápida e eficiente. Jesus Trindade cobrou o escanteio e Luciano Castan subiu de cabeça para abrir o placar. Nenhuma chance para Kehler, segundo gol do zagueiro no Brasileirão. Na segunda etapa, por pouco o Colorado não balançou a rede da mesma forma. Alan Patrick cobrou o escanteio, Johnny desviou e o alemão apareceu livre na segunda trave. O chute do atacante foi na trave e bateu nele novamente antes de entrar. Muita festa para o que poderia ser empate. O atacante estava impedido, o árbitro decidiu pela anulação do gol. Poucos minutos depois não teve jeito de impedir o gol de empate. Alan Patrick cobrou falta e Vitão cabeceou para o fundo da rede. Sem chances para Gabriel, tudo igual no Couto Pereira. E o Coritiba teve chance para sair com a vitória. Regis roubou a bola de René no campo de ataque e ajeitou para o chute de Juan Dias, que acabou chutando por cima do travessão. Fim de papo em Curitiba. O empate mantém o Internacional na segunda posição, mas agora a 10 pontos de distância do Palmeiras, com apenas mais 5 rodadas a serem disputadas. O Curitiba, por sua vez, chegou aos 35 pontos na 15ª posição. Encerrando a rodada de número 33 do Campeonato Brasileiro na Arena Castelão, o Fortaleza e o Atlético fizeram um confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores de 2023. Na equipe do Fortaleza, Lucas Sacha foi titular na vaga do suspenso Tinga. No Galo, Hulk é a maior ausência, já que o jogador lesionou a panturrilha e não deve mais atuar em 2023. Primeiro tempo morno no Castelão e a primeira chance de perigo foi com Pedro Rocha, que aproveitou bobeira de Everson, mas o goleiro se recuperou e defendeu. Na segunda etapa, algumas alterações de Cuca no Atlético e uma delas foi Nacho, que arriscou de fora da área, mas Fernando Miguel defendeu. Pouco tempo depois, Lucas Lima arriscou pelo Leão, mas a bola saiu pela linha de fundo. No fim do jogo, a grande chance do Atlético. Pavon cortou o marcador e bateu de pé esquerdo, ia marcando um golaço, mas Fernando Miguel fez linda defesa para garantir o empate. Fim de jogo para mais de 43 mil pessoas no Castelão. Fortaleza alcançou a marca de 1 milhão de torcedores no estádio em 2022. Fortaleza foi aos 45 pontos e o Atlético aos 48. Abrindo nosso top 3 está o homem-gol do Goiás, Pedro Raul. Ele abriu o caminho da vitória contra o Cuiabá e ainda de quebra chegou ao topo da artilharia ao lado de Cano com esse golaço. Uma finalização magistral de primeira após o cruzamento, sem chances para o João Carlos. Em segundo lugar está Vitinho, do Furacão. Ele não conseguiu dar a vitória ao Atlético, mas colocou fogo na partida com esse golaço. O atacante recebeu na esquerda, foi limpando os marcadores e acertou um chute no ângulo com muita categoria. Mas o gol mais bonito da rodada foi do ídolo palmeirense, Dudu. Após receber um belo passe de Rony, o craque invadiu a área e deixou a zaga do Avaí no chão antes de finalizar com categoria. Toda a calma do mundo para limpar o lance e garantir a vitória do Verdão. Parabéns, Dudu! A melhor defesa da rodada de número 33 do Brasileirão é de um goleiro figurinha carimbada no nosso quadro.
Tadeu novamente fez a defesa mais incrível de uma rodada. O capitão esmeraldino garantiu os 3 pontos do Goiás. No fim do jogo, Davidson acertou esse chute. Tadeu voou para salvar o Goiás. Defesaça! O jovem Matheus Martins colocou fogo no clássico entre Fluminense e Botafogo. Nessa jogada pela esquerda, o ponta passou no meio de 2 marcadores com uma caneta humilhante. Na sequência, ele ainda sofreu o pênalti que deu início à reação do tricolor. E lance da joia do Flusão. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada de número 33. Goleiro Tadeu do Goiás. Na lateral direita, João Moreira do São Paulo. Na zaga, Lucas Gasal do Atlético Goianiense e Gustavo Gomes do Palmeiras. Fechando o sistema defensivo, na lateral esquerda, Luan Cândido do Red Bull Bragantino. No meio-campo, Eric Ramírez, também do Red Bull Bragantino. Eduardo do Botafogo. Scarpa do Palmeiras. E o ataque na ponta direita, Matheus Martins do Fluminense, na ponta esquerda, Dudu do Palmeiras e como centroavante, Roger Guedes do Corinthians. O técnico foi Vitor Pereira do Corinthians. O melhor jogador da rodada é o lateral Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Mesmo sendo um jogador defensivo, Luan é o artilheiro do time no campeonato com 9 gols. No jogo contra o Atlético Paranaense, o camisa 36 fez mais 2 gols e foi o nome da partida. Primeiro bateu essa falta com muita categoria no contrapé de Bento, indefensável. Depois deu números finais ao jogo após a assistência de Johan e só completou para as redes. Parabéns, Luan Cândido, o craque da rodada 33. Confira a tabela de classificação após a 33ª rodada do Brasileirão. A classificação está assim. A rodada 34 começa na terça-feira com o grande duelo entre Flamengo e Santos no Maracanã. Ao mesmo tempo, o Atlético Paranaense enfrenta o líder Palmeiras. A ação continua na quarta-feira com Botafogo e Red Bull Bragantino. Mais tarde, o Corinthians mede forças com o Fluminense. O Internacional recebe o Ceará e o Goiás encara o América Mineiro. A rodada termina na quinta-feira com 4 jogos: São Paulo e Atlético Goianiense, Fortaleza e Curitiba, Atlético Mineiro e Juventude e Cuiabá e Avaí. E por hoje é só no Magazine da rodada 33. Nos vemos na próxima!